em imóveis ou em ações? Eis a dúvida. Qual o investimento mais rentável? Os riscos e ganhos de cada um deles. Vale a pena investir em imóveis ou melhor é investir em ações? Respostas que o nosso comentarista econômico Rafael Fonteles traz agora para a gente. Rafael, bom dia. Bom dia. Nós temos uma prática, pelo menos o piauiense e o teresinense, de comprar imóveis, de alugar, de guardar o imóvel. E é vantajoso essa ação ou há investimento em ações na Bolsa, por exemplo, são mais vantajosos? Bom dia aos telespectadores. É tradicional o investimento na classe média, classe alta, o investimento prioritário é o investimento em imóveis, né? O sonho de muitos brasileiros talvez seja comprar 2 ou 3 imóveis, viver de aluguel com uma certa tranquilidade, né? E esquece, muitas vezes, o brasileiro, por pura falta de cultura, na verdade, de outras oportunidades que você tem de investimentos, como são as ações, né? Então, eu, como defensor aí de uma aplicação, pelo menos, da diversificação em renda variável, sempre recomendo, pelo menos, parte dos investimentos de qualquer cidadão seja colocado em ações, como já é uma prática comum nos Estados Unidos, mais da metade da população investe em ações. Então, os imóveis, né, realmente, nos últimos 50 anos, né, se você olhar pela população, o crescimento da população multiplicou por 3 vezes nos últimos 50 anos, então normalmente há uma busca muito grande por imóveis, o que gera uma valorização dos preços desse imóvel. Então tem sido nos últimos 50 anos um excelente investimento. E ainda hoje, em determinadas regiões da cidade, onde há um crescimento, né, de várias cidades, né, cidades médias, né, você vê essa valorização nos preços dos imóveis, porque ainda há essa procura muito grande. Quando a procura é grande, obviamente há uma valorização nos preços, né? Agora, a renda obtida de aluguel nos imóveis, essa gira em torno de 0,5% atualmente. E isso é muito pouco, dado que você pode obter, inclusive na renda fixa, quanto mais em ações, se você tiver, digamos assim, a perspectiva de um longo prazo, 5, 10, 15 anos, e diversificando em algumas ações, né? Então, essa seria uma recomendação para aqueles investidores que são avessos, né, pensam que há um risco grande, e na verdade há risco semelhante com a relação do imóvel, de haver uma valorização menor do que a inflação, há problemas com inquilinos, né? Todos esses problemas têm que ser levados em conta na hora de decidir se realmente vale a pena continuar nesse viés de só investir em imóveis e não diversificar um pouco para renda variável, para compra de ações. Agora é difícil convencer, então, esse dono de imóvel, Rafael, já porque temos a cultura de que, por exemplo, o imóvel, ele não cai com a inflação, ele não é roubado, ele está bem guardado, protegido, né? E as ações, para alguns, correm esse risco. Há esse risco realmente? Olha, realmente há o risco de desvalorização, como também há o risco de desvalorização dos imóveis. Em geral, o investidor se apega ao físico, a ver lá o imóvel, que ninguém vai roubar, né? Mas esquece de ver os outros custos que há. Por exemplo, no caso da corretagem de imóveis hoje, para compra e para venda, em geral, os corretores cobram 5%, 6%. Nas ações, em geral, para compra e venda direta, não passa de 0,5% normalmente. Às vezes é 0,5% e um pouquinho mais, né? Há o problema dos inquilinos, nós já falamos. Se você comprar ações de grandes empresas, essas empresas também não vão sumir, né? Ninguém vai roubar essas empresas, né? Agora, realmente, é difícil você convencer até pessoas mais experientes, dada a falta de informação, a falta de conhecimento de como é que é esse processo de compra, de custódia das ações, de compra e venda, você fica sempre se desconfiando de que há algum esquema, há uma enrolada no meio, né? Então isso tudo gera, digamos assim, uma desconfiança por parte do investidor, porque ele simplesmente não conhece. Então o que a gente recomenda? Que se comece a investir pequenos valores, né? É possível você entrar no mercado de ações até com R$100, né? Diretamente a gente recomenda pelo menos R$5.000 para poder fazer uma pequena carteira de 2, 3 ações, para você começar a entender como é que é esse processo. É bom lembrar que as ações distribuem dividendos anualmente de 5% a 9% ao ano. Então já há essa garantia, as empresas são obrigadas a distribuir de 25% a 50% do lucro. O restante elas podem investir novamente. Então já há essa garantia mínima, né, de valorização só dos dividendos, fora a possível valorização que há. É claro que em anos de crise, como foi 2008, assusta um pouco, porque algumas ações desvalorizaram 50%, 60%, né? Mas se você olhar, a Bovespa quarta-feira atingiu 71 mil pontos, está rumando aos 73 mil, que é o topo histórico. Então, quem teve essa paciência de esperar 2 anos, em qualquer que seja a ação, só a Petrobras que ainda não atingiu, e está longe, um pouco longe de atingir, mas recuperou o dinheiro que foi perdido. Por isso que a gente sempre recomenda diversificar 5, 6 ações de segmentos diferentes, né, e ter
uma certa perspectiva de longo prazo, né? Agora, Rafael, muita gente não conhece, muita gente não sabe como investir, como experimentar esse investimento. Que orientações, então, o senhor daria? Bom, quem quer investir diretamente tem que procurar uma corretora. Há diversas corretoras no país, a lista delas você encontra no site da Bovespa. Você faz um cadastro, em geral em 24 horas você já está no ponto para operar. Você faz uma transferência bancária para a sua conta na corretora e escolhe as ações que quer comprar de acordo com as orientações dos analistas da corretora. Outra possibilidade é através de fundos de ações que você encontra em bancos e assets independentes, né? E os mínimos variam de R$100, a aplicação mínima pode se encontrar um fundo de R$100, mas para quem quer aplicar diretamente, a não ser que a corretagem seja zero, algumas corretoras oferecem essa promoção, você deve ter um mínimo de R$3 a R$5.000 para você não perder tudo só com a corretagem, mesmo que a ação valorizasse, só a corretagem iria comer o seu lucro. Agora, Rafael, o índice da Bovespa podendo chegar aí até 73 mil, indica um bom momento para investimento em ações? Olha, realmente o pessoal indica que não se invista na alta, né? O problema é que eu acredito particularmente que nós estamos na retomada daquela alta que tínhamos antes da crise. Então eu acho que é sim um bom momento, né? Nós devemos ter um rompimento do topo histórico nessa semana, 73 mil pontos, e as perspectivas econômicas do Brasil são as melhores possíveis em comparação com o restante do mundo. Mas acho que ainda vai haver muita oscilação, uma volatilidade muito alta, né? Mas nos próximos 3 a 5 anos, acredito que a Bolsa deve chegar aos 200 mil pontos, ou seja, uma valorização de 3 vezes, pelo menos, em média. Então, quem tem um imóvel e pensa em guardar o dinheiro, melhor investir, né? Acredito que seja melhor investir pelo menos uma parte para você se acostumar com esse sobe e desce da Bolsa e assim ganhar confiança para ser um investimento prioritário, como é nos Estados Unidos. Tá certo, Rafael. Muito obrigado, um bom dia e até a semana que vem. Tá, bom dia. E você?